Mateus 6:33. Bem, então vou ler aqui. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém. Eu vou ler mais uma vez o versículo 33. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então, meus irmãos, a gente está vivendo uma época agora, particularmente no nosso país, né, a gente está se aproximando aí, quer dizer, não ano que vem, né, as eleições, enfim. E muitos têm expectativas, né, sobre a questão do nosso país, né, mas muito mais do que isso, né, tudo aquilo que a gente espera da nossa vida, tudo aquilo que a gente espera de muitas coisas, enfim, de pessoas, de governos, enfim. Mas é interessante que Jesus nos ensina, meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente vive, tudo bem, estamos aqui num país, poderemos estar em outro país, mas aonde quer que você viva, seja aqui, ou na Europa, nos Estados Unidos, enfim, haverão coisas, né, o ser humano ele nunca está satisfeito, né? Nunca vai estar satisfeito. Mas justamente porque o nosso foco, meus irmãos, nós que somos de Cristo, realmente é o reino de Deus, não são as coisas desse mundo. Por mais que a gente veja coisas que, se você concorda, não concorda, enfim. Mas o que importa, o que é mais importante realmente é o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala que este mundo vai passar e esta é a realidade que nós temos que viver, como algo que é passageiro, como algo que vai realmente deixar de existir em algum momento. Quando Jesus trouxe essa palavra, é interessante que Jesus não estava aqui falando especificamente para judeus ou para pessoas que não eram judeus, enfim. Essa palavra é para todos. Então, na época, haviam judeus ali nesse entorno que Jesus estava falando, né, com essas pessoas. Mas haviam pessoas que não eram judeus e que depois se converteram a Cristo. Então, o reino de Deus, meus irmãos, quando Jesus, digamos assim, instituiu ali ou falou sobre o reino de Deus, essa palavra é muito mais ampla. Ela se aplica a judeus, gentios, enfim, se aplica a todos. Existe uma palavra grega para reino, né, que é basileia. Inclusive, o termo basileus, né, deu origem à palavra rei. E basileia, o significado da palavra basileia, que a gente encontra na Bíblia, né, significa soberania, poder real ou autoridade real. Queria até que abríssemos lá em Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Aliás,
Perdão, meus irmãos, é Colossenses 5:21. A minha letra aqui está meio enganosa aqui. Colossenses, peraí. Não, também não é. Eu não sei o que eu escrevi aqui. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui eu fiz um garrancho aqui que agora nem eu estou sabendo. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, é Gálatas 5:21. É que eu estava vendo o início aqui. Aqui fala sobre a luta do espírito contra a carne, né? Então, o versículo 21 diz o seguinte: inveja, embriaguez, orgia e tudo o que se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, Jesus, quando estabeleceu o seu reino, a coisa foi muito clara. O que é o reino de Deus, o que não é o reino de Deus. Jesus, inclusive, quando encontraram a moedinha, né, Jesus falou o que da moedinha? Né? Dai o quê? A César o que é de César. O que ele queria dizer? Isso aqui não é do meu mundo, essa moedinha aqui, ó. Ela é do César, então você dê a moedinha lá para o César, esse imposto aqui, dê para ele. Então, meus irmãos, o nosso reino não é deste mundo. O que nós temos que viver realmente, a coisa mais importante realmente, não está nesse mundo. Os nossos princípios, o que a gente busca, aquilo que é mais valoroso, não está nesse mundo. Então, quando a gente pensa nos dias atuais em reino, né, muitas vezes a gente tende a associar a reino, né, a um país ou uma nação. Mas é algo que transcende esses conceitos de fronteiras, de governo, digamos assim, secular, né? É algo transcendente. Vamos ler também em 2 Coríntios 4:18. Segunda Coríntios 4, versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém. Eu queria ler até do versículo 16. É interessante aqui a gente contextualizar aqui, inclusive, esse trecho. Portanto, versículo 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então, esse texto, meus irmãos, foi escrito por alguém que estava sofrendo, o apóstolo Paulo, né? Ele sofreu muito durante a vida dele. E ele sabia diferenciar o que era do mundo e o que não era do mundo. Então, ele sofreu muito. E ele até fala que, para as nossas aflições leves, ele usa esse termo leves, quer dizer, um homem que sofreu
demasiadamente. Aflições leves e passageiras, né? Então, nós temos que entender e viver nessa outra dimensão. Muitas vezes, o que nos faz sofrer são coisas que não deveria causar sofrimento. E aquilo que não nos faz sofrer não causa sofrimento. Então, a gente tem que analisar a nossa vida. Será algo errado? Será que a gente está vivendo dentro do reino mesmo? Será que a gente... aonde que a gente está pisando? O que está ocupando a nossa vida? Quais são as nossas prioridades? E isso muda muita coisa. O apóstolo Paulo estava passando por situações por causa de escolhas, por causa de decisões, por causa de passos que ele deu. E a nossa vida, o resultado, aonde nós estamos atualmente, é função de onde nós passamos, o que a gente fez antes. Então é importante, meus irmãos, que a gente avalie realmente a nossa vida atual, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos faz nos entristecermos. Hoje em dia, falando um pouquinho do nosso mundo, né, a gente tem governantes, né, governadores, prefeitos, né, presidentes, líderes, e aqueles que se subordinam a essas autoridades. A palavra de Deus até nos exorta a nós estarmos sujeitos à autoridade. Isso é um princípio bíblico. Porém, quando a gente vive sob esse reino de Deus, a gente vive assim debaixo de um outro princípio, de uma outra autoridade. Então, na época lá do Império Romano, isso causava um conflito. O imperador, enfim, quem liderava, achava que quem estava vivendo aquela fé cristã era quase um subversivo, né? Isso era algo grave, inclusive. E realmente, o cristianismo, quando ele é vivido, ele é algo que muda, ele é algo que transforma. E muitas vezes ele até leva a uma condição de sofrimento. Hoje em dia a gente tem países, né, que infelizmente perseguem cristãos, né? Felizmente nós não temos isso aqui no nosso país, mas muitas vezes a gente tem preconceitos, a gente tem palavras que são trazidas, a gente tem, enfim, a gente tem certos preconceitos que existem. Mas isso é um nada. A gente tem que realmente estar ciente do que é estarmos realmente no reino de Deus. Uma coisa que a palavra de Deus, quando fala de reino de Deus, não fala de território, não fala de um local. O termo igreja ou eclésia, né, significa o quê? Quem sabe? O que significa igreja, né? Igreja é chamados para servir, somos nós, somos a igreja. Então, Jesus não fala de um território. Você, quando, em termos assim, seculares, né, quando se fala em reino, né, você fala num território. Né? Então, quando você estuda lá a história, né, você vê que o rei, né, ele concedia terras, né? Então era o conde, né, aqueles títulos nobiliárquicos, né, o barão, enfim. E eles recebiam o quê? Recebiam terras. Né? Então isso aí era o poder, era ter o domínio, ter uma região ali que a pessoa era dona daquele território. E, no entanto, o reino de Deus, ele não tem um território, ele não tem um local, ele tem pessoas, é algo diferente.
Então, onde nós estamos, ali está o reino de Deus. Até a Bíblia fala que onde pisar a planta do nosso pé, esse local é nosso. Realmente é algo milagroso. Mas o reino deste mundo, né, ele pressupõe um território. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem uma fronteira, né? O Brasil tem uma fronteira. Então, é o mundo que nós vivemos. O reino de Deus não tem fronteira. Então, muitas vezes a gente viaja, né? E vai estar aí com irmãos, ou então os irmãos vêm nos visitar, né? É interessante que há aquela barreira linguística, né, natural que existe, mas a gente sente realmente algo diferente, realmente, algo que nos une e que transcende fronteira. E, meus irmãos, tem que transcender qualquer diferença que a gente tem. A gente não pode ter diferenças no reino de Deus. E o reino deste mundo, ele é um reino que ele impõe. Na palavra imperador, né, é o quê? Aquele que impera. O termo imposto, né, o que é imposto? Né, o que significa? Aquilo que você tem que pagar. É imposto mesmo. Se você não pagar, o que acontece? Você vai sofrer uma pena, né? Você vai ser penalizado. Então, o domínio deste mundo é algo que ele é algo imposto. Nós vivemos nesse mundo. Jesus orou por nós e falou: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, meus irmãos, dai a César o que é de César, né? Mas o nosso reino não é deste mundo. A gente não pode viver, isso não pode nos abalar. É claro que é chato, né? Atrasar pagamento, pagar multa e tal. Mas isso é como nós lemos aqui, ó. É uma aflição leve. Às vezes não é leve, né? Ela deveria ser uma aflição leve, né? Imagina Paulo, né, sofrendo lá. Às vezes a gente sofre também, por várias razões. Mas a gente tem que mudar um pouquinho, assim, o que nos aflige, né? É interessante o nosso pastor Aloysio, né? Às vezes a igreja passa por dificuldades, né? Ele fica assim, tranquilo, né? Mas realmente, meus irmãos, é algo que é interessante, né? Quando a gente vive ali pela fé, é outro mundo. Você vive de uma maneira que você não se preocupa. Você sabe quem está cuidando de você. É um outro princípio, é uma outra dimensão. Então, nós temos que orar, meus irmãos, e ver aonde que a gente está gastando o nosso tempo, né? O que está nos entristecendo, ou o que está nos alegrando, né? A gente tem que orar nesse sentido. Quando João Batista, ele pregava, ele anunciava o quê? Ele falava o quê? Que o reino de Deus está próximo, né? Tá até lá, vou até abrir aqui no Mateus 3:2. Eu vou ler aqui, Mateus. Que diz assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Amém. Essa mensagem, meus irmãos, era uma mensagem assim, na época, né, no contexto que as pessoas estavam vivendo ali, era uma mensagem maravilhosa, porque o povo vivia
um momento de opressão, né? E domínio pelo Império Romano. Então, aquele território tinha sido ocupado, né? Depois os romanos destruíram, né, totalmente ali Jerusalém, né? E então eles estavam vivendo uma situação de sofrimento. Imagine que você na sua casa e alguém tomando, você vivendo, né? Nós, infelizmente, no Rio de Janeiro, nós temos locais que são locais dominados. Eu não vou entrar em detalhes, né? Dominados por situações de opressão e domínio. Então, assim, só que é uma situação muito pior, uma situação de sofrimento, de muito sofrimento e tendo que se pagar algo que muitas vezes era injusto, era opressivo, né? E a palavra que João Batista trouxe, né, apresentava, era essa: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, meus irmãos, arrependimento, né, o que significa arrependimento? Arrependimento é você voltar atrás, né? Então, quando a gente vê que você está andando aqui, né, imagina um labirinto, né? Você vai andando no labirinto, aí chega no final, você não tem saída. O que você tem que fazer? Tem que voltar para trás, né? Então, meus irmãos, diante desse mundo, a gente tem que saber que há caminhos que não são caminhos que vão dar no local até, não vão nos levar a lugar algum. Então, nós temos que nos arrepender, nós temos que avaliar os nossos passos, nós temos que voltar atrás, aonde que a gente errou o caminho, né? O labirinto, às vezes você está ali naquele ponto, ou você vai para cá ou vai para lá, né? Então, você tem que voltar a este ponto, né? Para a gente pegar a direção certa, né? Quem ouvia essa palavra de João Batista, né, eram pessoas, né, e alguns eram judeus, muitos, né, eram judeus, e esperavam por um Messias, esperavam por uma promessa. Os judeus até ortodoxos esperam até hoje, né, o Messias, né? E desde o reinado de Davi. Mas Jesus não era o tipo de rei que os judeus esperavam, né, que muitos esperavam. Ele não era isso. E muitas vezes, meus irmãos, a gente espera que o que Jesus vai nos dar seja aquele modelo, assim, aquele estereótipo, aquela coisa lá que a gente imagina, e não é isso que Jesus vai nos dar. É uma outra coisa. Nós temos que ter um coração assim, livre, meus irmãos, para a gente seguir realmente, e seguir como Paulo, né? Sabendo que tudo Deus tem um plano. Tudo Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Então, o que Jesus estava anunciando, quando ele falou do reino de Deus, e agora também João Batista, quando nós lemos, também já estava anunciando, não era um rei dominador, né? Então, quando, lá no Velho Testamento, né, o povo pedia um rei, né, e depois escolheram Saul, enfim, né? E o que aconteceu? Havia injustiça, havia o povo até sofreu naquela época também, né? Então, infelizmente, os reis desse mundo são dominadores. Os regimes, ou seja lá o que você pensar, governador ou isso ou aquilo, né? Por quê? Porque é algo desse mundo.
Nós não somos desse mundo. A gente não tem que esperar grandes coisas desse mundo, né? Não que a gente não tenha que buscar melhorias, tudo isso. Mas o que nós somos do reino, meus irmãos, nós somos do reino. E todos nós aqui temos que viver nesse reino realmente. E muitos, quando talvez entenderam, né, quem era Jesus e o que era o reino de Deus, muitos até se desviaram, se afastaram, né? Muitos escolheram lá Barrabás, né? Muitos queriam o quê? Queriam uma revolução, né? Muitos pegarem armas, né? Depois houveram massacres, né? Porque eles estavam buscando um outro tipo de reino, né? Então a gente tem que saber qual o reino que a gente está buscando. É o reino desse mundo ou é o reino de Cristo? Qual o reino? A gente quer o território, a gente quer as coisas desse mundo, ou a gente quer um reino que não tem território? Que vai haver um território no céu, né? Mas aqui na terra a gente não vai ter um território, a gente não vai ter uma fronteira, né? É interessante que os judeus, né, desde a diáspora, né, quando eles foram espalhados, né, para vários locais ali, quando o Império Romano invadiu, né, os judeus tiveram que fugir. Isso em várias ocasiões na história, aliás, do povo judeu, né? É uma coisa que é interessante, às vezes, a gente analisar as situações dentro da visão histórica, né? A gente vê que os judeus nunca tiveram, assim, direito a um território. Agora tem lá Israel, enfim, né? Mas sempre foi um povo errante, né? E para mim, meus irmãos, eu procuro ler as linhas que Deus escreve. É interessante a gente ver a história, a maneira com que Deus escreve. E a história, ela ensina aonde que houveram erros, aonde houveram acertos, né? Então, assim, é um povo que Deus sempre supriu, Deus sempre cuidou, e nunca teve o quê? Nunca teve um local direito. Teve lá uma época, né, o rei Davi, Salomão, mas é aquele povo errante, né? E assim somos nós, meus irmãos. Nós não somos desse mundo. A gente não pode ter raízes nas coisas desse mundo realmente. Jesus, quando se apresentou como um rei, ele não impunha a sua vontade. Ele não era esse dominador, talvez, que muitos esperavam na época, né? Ele veio para reinar e governar sobre aqueles que voluntariamente aceitaram, ou estavam aceitando, e até hoje aceitam o seu reino. Aceitam entrarem para este reino. Isso é algo espontâneo. Então, assim, alguns judeus, na época, eles esperavam um outro líder, talvez até maior do que o próprio Davi, né? E outros até ansiavam por um reino celestial. Até em Daniel, a gente encontra isso, eu não vou ler agora, mas Daniel 7, muitos ansiavam por um reino celestial, muitos dos judeus naquela época também, né? O que João Batista ensinava sobre o reino, né? É isso que nós lemos aqui, Mateus 3, versículo 1 e 2. E eu queria ler também Lucas 3, que é um ensino interessante também. Lucas 3, versículo 7.
João repreendia, Lucas 3, versículo 7. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem lhes persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzia então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui no versículo 10, e as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram, inclusive, alguns publicanos para serem batizados e indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. E então o grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Interessante que João estava se dirigindo a não-judeus, estava se dirigindo a soldados, inclusive. Então, muitos romanos se converteram, centuriões, soldados, enfim. Muitos estavam se convertendo. Então, João, ele entendeu o que era o reino dos céus, o que era este reino. Então, ele tanto pregou a judeus, quanto pregou a gentios. E o que Jesus trouxe é exatamente isso. Jesus não veio dizer: tem lá a religião, entre aspas, dos judeus, e aqui agora o cristão. Não. Agora, reino de Deus. É uma coisa só. Então a gente tem que entender, meus irmãos, é reino de Deus, não interessa se é judeu, se não é, é reino de Deus. Isso traz muitos desafios. Hoje em dia, meus irmãos, muitas vezes as igrejas, né, as instituições, né, não falo eclésia, as instituições, as igrejas e instituições, muitas vezes apresentam uma operosidade obsessiva, enfim, muitas atividades, enfim. Mas é importante essa prioridade, meus irmãos, a gente sempre focar, a gente nunca esquecer do reino de Deus. E isso é a coisa essencial, realmente. Não são as coisas desse mundo. A preocupação excessiva, a gente tem que se preocupar com os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, né? Há muitas questões, aí se fala até em uma guerra mundial, enfim, destruição do mundo, uma catástrofe nuclear, né? Em Apocalipse a gente sabe, a gente vê que os últimos dias terão essas aparências, né? Tudo isso, essas mensagens, né? Mas o que é importante nesse contexto do reino de Deus, meus irmãos, é nos afastarmos dessa mensagem do reino, essa mensagem, inclusive a própria oração do Pai Nosso, que fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus, ele tem que vir à terra. Então, quando a gente pisa no local, e a palavra de Deus nos ensina que esse local é nosso,
é justamente isso. Imagina que o reino de Deus, assim, descendo espiritualmente, né, estando apoiado em nós. Então, onde a gente pisa, aquele terreno ali é um terreno consagrado, é um terreno que Deus deu para nós. Então, este é o reino de Deus. A gente tem que tomar posse daquilo que Deus está nos dando, mas isso é algo espiritual. Então, se Deus concedeu a você algo, ou seja até um terreno mesmo, ter uma casa, enfim, um imóvel, mas que você tome posse pela fé e você diga: Senhor, estou pisando aqui, ou esse emprego, ou esse casamento, ou esse relacionamento é um namoro ainda, mas eu vou me casar, ou, enfim, ou esse emprego, ou essa porta que Deus abriu, que você receba o reino de Deus, meus irmãos, aonde você estiver, mas que você tenha consciência, nós não somos desse mundo. Muitas vezes a gente entra em contendas, entra em questões, né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou publicano, eu sou fariseu. Isso a gente sabe que não importa. O que importa é o reino de Deus. Então, nós temos que viver no reino de Deus realmente. Uma outra coisa atual, diria infelizmente, né, é a mundanização da igreja. Muitas vezes, né, as instituições, igrejas, né, elas querem fazer uma aparência que chame a atenção. Né? Hoje em dia até se fala, dá uma visão assim, mais de show. Às vezes o pastor vira mais um showman, né, ou um coach, né, aquele cara está mais para animador, né, está mais para alguém que traz palavras positivas. Né. Imagina o João, né, chamando de raça de víboras. Quem é que vai ficar? Sai todo mundo correndo. Né. Hoje em dia, então, né, que as pessoas se ofendem facilmente. Né. Então, meus irmãos, realmente a gente tem que ter consciência realmente. Nós temos que nos arrepender realmente. E determinadas palavras não podem nos abalar. Eu até falei aqui, raça de víbora. Né? Muitas vezes Deus traz uma palavra lá de repreensão. Né? A pessoa até chama de geração mimimi. Né? Não sei se você já ouviu esse termo. Né? Então, hoje em dia, muitas pessoas são muito sensíveis, não sei se é o melhor termo, né? Mas a gente não tem, uma outra palavra que se usa, a pessoa tem que ter resiliência. Né? Você sabe o que é resiliência? Assim, como eu sou engenheiro, eu gosto de usar um pouco, né? Ou gastar um pouco. Né? Resiliência é o seguinte, meus irmãos, imagina que você tem o aço, né? O aço você empurra assim, né? Ele volta. Né? Você tem o avião está voando, né? Fica a asa batendo, né? Fica lá balançando, mas o avião está lá, ele não vai cair, não vai derrubar, não vai ser derrubado. Né? Por quê? Porque ele tem um material resiliente. O que é resiliente? Que ele vai deformando, ele absorve aquele movimento e não vai se desgastar, ele não vai perder a resistência dele. Então, assim temos que ser nós, né? Como se fosse aquela árvore, né? Que fica ali, o vento bate, né? E ela vai ali, fica ali 100 anos, 300, 400 anos e resiste. Né? Então, nós temos que ser assim, temos que ser pessoas resilientes, que a gente aguenta a pancada, digamos assim, sem quebrar. Né? No entanto, há materiais que podem ser muito duros, por exemplo, o diamante, né? Extremamente duro. Mas se você fizer um esforço excessivo, o que acontece? Ele quebra. Né? Ou seja, ele não é um material resiliente, ele não aguenta uma deformação. Se você deformar, ele quebra. Então, é interessante isso. Né? A gente acha, o diamante é duro. Sim, é duro, mas ele não é resiliente. Quer dizer, se você deformar um pouquinho, ele quebra. Então, tem muitos que são diamantes. Né? São pessoas duras.
Mas se fizer força, quebra. Então a gente tem que ser resiliente, é melhor, né? Aguentar pancada, né? Então, meus irmãos, a gente tem que saber viver, saber absorver aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não tem tolerância, né? A gente não tem margem, como diz assim, né? Margem de manobra, né? A gente é muito ali, né? Que é tudo lá no esquadro, como tudo assim, né? Tem que ser assim na reta, né? Se for uma curva assim, já não funciona. Então nós temos que ter essa tolerância. Por quê? Porque Deus vai mudar a nossa direção aqui. Ele vai levar você para um outro local, né? Muitas coisas vão acontecer. Então, se a gente não tem uma aptidão ou uma, digamos assim, a gente não admite mudar, vai ser difícil, né? Então vai ser igual o diamante, né? Eu sou durão, tá bom, então você vai quebrar. Então a gente tem que ter essa capacidade de adaptação, que Deus é só assim que Deus tira as coisas lá do lugar, né? Eu até estou lembrando, tirar coisa do lugar, eu lembrei aqui da mãe da Ana, a Tiara, não sei, quem conheceu aqui a mãe da Ana? Uma pessoa muito interessante, né? E de vez em quando ela, às vezes ela de noite assim, eu quero mudar os móveis aqui, né? Isso, sei lá, era 10 horas da noite, 11 horas. Aí chamava o André, a Luiz, ele é mais jovem. Mãe, você agora, essa hora. Não, vou mudar agora. Era um negócio interessante. Aí mudava tudo de lugar. E muitas vezes, meus irmãos, Deus faz assim com a gente. Deus fala assim, não, eu vou mudar tudo de lugar. Não, Senhor, peraí, calma, como assim? Não, eu vou mudar tudo. Não está bom assim. Não está bom assim. Tem que mudar. Então, às vezes acontece isso na nossa vida. Deus vai falar assim com você, não está bom assim, vou mudar tudo. Então a gente tem que se adaptar, porque Deus tem o melhor para nós. Quando o apóstolo Paulo fez aquela viagem, mal sabia ele aonde ele ia parar, né, o que ia acontecer naquelas viagens, né? Muitas coisas só aconteceram porque Paulo se deixou levar realmente, né? Ele sofreu aquele naufrágio, enfim, muitas coisas, né? Eu tenho alunos que eu coordeno um projeto lá de extensão, né? E a gente fez um lançamento de um foguete, eu coordeno um grupo de foguetes. É um negócio meio diferente, né? E esse foguete caiu era uma lavoura de cana, caiu a 2 quilômetros, né? E a gente tem uma antena, um sistema de telemetria que determinou o ponto. Só que quando a gente chegou lá, ninguém achava o foguete, né? Era uma lavoura, o solo estava assim, fofo, né? E tinha chovido na noite anterior. Aí tinha um outro professor, ele falou assim, olha, tem um buraco esquisito aqui. Eu falei, mas como aqui? Terra cheia de buraco aqui. Não, mas tem um buraco aqui esquisito. A gente foi lá, realmente, tinha um buraco esquisito, né? Que enfiou um galho lá, aquele buraco afundava. Aí a gente arrumou lá e realmente foi um negócio assim, para mim foi algo de Deus, né? Porque eu estava voltando, era já de noite, um local sem iluminação nenhuma. Eu até fui orando ali. Aí tinha uma retroescavadeira, como do nada tinha uma retroescavadeira. Aí eu falei com o operador, não, você pode ir lá com a gente? Não, pois não, vou sim. Não, você vai na frente, me guia. Eu falei, eu não estou acreditando nisso aqui. Enfim, daí a gente foi lá, a retroescavadeira cavou e tinha o foguete lá. Eu sei que foi uma gritaria lá com os alunos, né? Aí eu falei, está vendo? Agora vocês têm história para contar. Se isso não acontecer, vocês não teriam história para contar.
Então, muitas vezes, meus irmãos, muita coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes é para a gente ter uma história para contar, né? Para a gente ter algo assim que a gente louve a Deus, né? A gente tem algo assim totalmente inédito, totalmente assim absurdo até, né? Mas para a gente ver, no mínimo, para a gente ver como Deus é bom. E muito mais até porque ali vem bênção, ali vem muita coisa. Então, se a gente não se deixa levar, muitas vezes, a gente não entra até lá no absurdo, né? A gente não vai ser abençoado, né? Então, quando você aceita Jesus, né? Quando você ouve falar que uma pessoa morreu há 2000 anos atrás, e o que isso tem a ver comigo aqui, no século 21, com a inteligência artificial batendo a porta? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Então, se a gente não se permite a mudança, a gente não vai experimentar a mudança, a gente não vai experimentar a transformação, a gente não vai experimentar a bênção. E são coisas que saem, muitas vezes, da nossa racionalidade, da nossa razão. Claro, não estou dizendo fazermos loucura, não é isso. Mas são coisas que vão sair da retinha que às vezes a gente está acostumado e a gente tem que estar preparado para aquilo que Deus quer fazer, né? Então, eu não sei se amanhã alguém aqui vai para a Índia ou vai para, sei lá, para a Tailândia ou vai chamar, Deus vai chamar você para ir lá para o sertão, não sei. Alguma coisa vai acontecer diferente, mas a gente tem que estar preparado para aquilo que Deus quer. Para finalizar, meus irmãos, eu queria que abríssemos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Amém. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama para nós sermos um só com Ele. E através do Espírito Santo, Ele confirma essa palavra, Ele confirma o nosso chamado. E nós podemos ser chamados filhos de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Amém.